Quantos querem ser uma pessoa resolvida na sua vida? Que sabe o que quer, que sabe para onde vai. Glória a Deus. Filipenses 3, capítulo 3, versículo 12 ao 14, diz assim: Não que eu o tenha já recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Senhor, nós apresentamos essa noite diante da Tua presença. Te pedimos que o Senhor esteja falando, sussurrando aos nossos ouvidos. Espírito Santo, quebra todo sofisma, toda fortaleza, e que nessa noite possamos entender de uma vez por todas o que verdadeiramente o Senhor deseja para cada um de nós. Fala conosco, Senhor, que os Teus servos ouvem nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Uma das coisas que todos nós precisamos entender na nossa vida, seja ela de cristão ou não, é que nós constantemente precisamos tomar decisões. Sim ou não? Sim, o tempo todo a gente precisa tomar decisão. A gente precisa se decidir. Todos os dias da nossa vida aparecem situações que a gente precisa decidir. Se vai aceitar, se vai querer, se não vai. Sejam elas na área emocional, na área espiritual, né, na área relacional, não é verdade? Em todas as áreas. As pessoas mais resolvidas na sua vida são as que mais causam impacto na vida das pessoas e são aquelas que mais são felizes, porque elas são resolvidas dentro de si. Quantas pessoas resolvidas nós temos aqui? Glória a Deus. Pessoas resolvidas, elas têm um alvo. Elas olham para um alvo e elas sabem o caminho que elas devem trilhar para conquistar esse alvo. Elas têm um alvo. A Bíblia chega a dizer, lá em Hebreus capítulo 12, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, desfazendo todo embaraço, todo peso que de tão perto nos assedia, e corramos firmemente, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Você sabe o que significa alvo? Significa olhar para algo. Para onde você está olhando? Para onde você está olhando? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O Otmani, ele escreveu no seu livro O Ministério da Palavra, eu achei muito interessante, a gente vai ler esse versículo aqui. Sabe o que ele disse? Que quanto mais espiritual é o homem de Deus, mais sim e não haverá em sua vida. Por que será? Por que será que mais sim e não haverá na sua vida? Porque a gente vê uma geração que o tempo todo fala, não sei, quem sabe, talvez. Mas ele está dizendo aqui, e a própria Bíblia fala isso, que na nossa vida precisa ter mais sim e não. Porque, olha, queridos, uma pessoa que é resolvida em Deus, ela tem convicções fortes na sua vida. A Bíblia diz aqui em Mateus, você que quiser anotar, Mateus 5:37, seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. E é interessante quando esse texto foi escrito aqui, quando Jesus fala do sim e do não, ele não está preocupado apenas com a questão da mentira, que você tem que falar sim ou não. Ele não está preocupado com isso. O que ele está preocupado aqui não é só com essa questão, mas é a questão de ter uma vida definida. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Você tem uma vida definida? Porque existem diversos versículos na Bíblia que eles nos apresentam uma vida definida. A Bíblia chega a dizer que ou você deve ser quente ou você deve ser frio. Não dá para ser morno, porque o morno o Senhor vomitará da sua boca. A Bíblia também chega a dizer ou você é amigo de Deus e inimigo do mundo, ou você é inimigo do mundo e amigo de Deus. A Bíblia chega a dizer várias coisas, que não pode servir a dois senhores. Como é que da mesma boca pode proceder fonte amarga e fonte doce? Então, quando o Senhor falou esse texto aqui em Mateus 5:37, é exatamente a preocupação de ter uma vida definida.
de saber o que você quer. E eu pergunto para você nessa noite, eu pergunto para você que está nos assistindo aí no Facebook, você tem uma vida definida? Você sabe o que você quer? Você sabe o que você quer? Você sabe o que você quer da sua vida? Não dá, queridos, para servir a Deus pela metade. Não dá para servir a Deus de qualquer jeito. Ou você é, ou você não é. Não dá, não dá. Mas eu pergunto para você, por que muitos têm dificuldades com essas decisões na sua vida? Por que muitas pessoas têm dificuldades com posicionamentos claros na sua vida? Por que muitos ainda existem áreas na sua vida que não estão bem resolvidas? Por quê? Por quê? Você já parou para perguntar por que essa área da minha vida é tão difícil? Por que eu não consigo resolver essa área na minha vida? Porque uma pessoa resolvida é uma pessoa que já definiu o que ela quer para a sua vida. Eu não sei você, mas tem gente que faz uma retrospectiva no final do ano e no início do ano e começa a fazer alguns planos. Você já parou para pensar o que precisa ser resolvido na sua vida? Um determinado autor, ele disse que se você resolver ser íntegro na vida, 70% das suas coisas já estão resolvidas. Porque com integridade a gente vai longe. Não é verdade? Sim ou não? Com integridade a gente vai longe. Você sabe com quem você quer casar? Você sabe que você quer casar ou não? Isso é preciso saber, porque tem gente que não quer casar. Quantos querem casar aqui? Era para dar um amém, um glória a Deus, porque uma hora dessa o anjo vem. Está entendendo? Você quer passar numa faculdade? Num concurso público? Está entendendo? Você quer ser um profissional assim de excelência? Você tem que saber o que você quer. Você tem que saber o que você quer. Você quer fazer missões? Você quer comprar uma casa? Montar um negócio? Quem sabe ser um empresário? Não? Mas eu pergunto para você, o que você tem feito para isso? O que você tem feito para isso? Você vive um estilo de vida de gente resolvida, que sabe o que quer, que planeja, que age? Porque a grande questão desta geração hoje é uma geração sonhadora. Sonha, mas não age. Romantiza tudo. Romantiza tudo. John Maxwell, ele disse a seguinte coisa, eu achei muito interessante. Ele disse, pessoas bem-sucedidas, elas tomam logo cedo decisões por toda a sua vida. E elas as administram diariamente. Você decidiu que você quer passar no concurso público. Então você vai estudar todos os dias para você passar. Porque tem gente que fica só na esfera do querer. Eu quero, mas não age. Então ser resolvido é cultivar diariamente uma decisão. Você precisa decidir dentro de você aquilo que você quer. Tudo na nossa vida, queridos, é processos. Tudo na nossa vida é desenvolvimento. A Bíblia chega a dizer, desenvolvei a vossa salvação. A Bíblia chega a dizer que é de glória em glória que a gente cresce. A Bíblia chega a dizer que aquele que é santo se santifique mais. Tudo é processo. E você tem feito isso para crescer? Eu acredito que essa é uma palavra muito pertinente para a vida do jovem, porque é onde as decisões mais acirradas da nossa vida, elas precisam acontecer. Com quem eu vou me casar? O que eu vou fazer? Que profissão eu vou ter? Que emprego eu vou conseguir? Então é uma palavra muito pertinente à nossa vida, porque é o momento das decisões. Eu tenho uma ilustração aqui que eu separei para contar para vocês, que é sobre escolhas. E diz assim, a vida do Mauro. Mauro era uma pessoa muito resolvida na sua vida. E todo mundo adoraria conhecer o Mauro porque ele era uma pessoa feliz. Ele decidiu ser uma pessoa feliz. Então ele sempre tinha muito bom humor, ele sempre foi uma pessoa muito de bem com a vida. E ele sempre teve muita fé, muito ânimo, muita determinação. E todos os dias ele acordava e dizia assim, hoje eu serei feliz. Hoje eu vou resolver tudo que eu tenho para resolver. Hoje eu vou deixar o meu bom humor prevalecer. E todos os dias ele falava isso, a cada instante, a cada momento, a cada situação, a cada circunstância. E ele escolhia sempre estar de bem com a vida. Será que tem alguém aqui que é parecido com o Mauro? Que escolhe assim, que decide encarar as coisas da melhor maneira possível? E sabe o que aconteceu?
Mauro sofreu um acidente. E aí toda a equipe médica ficou muito agoniada. E ele disse, no momento do acidente, depois que ele sofreu o acidente, ele estava consciente e ele estabeleceu 2 coisas dentro da cabeça dele. Ele disse, eu vou encarar esse momento da melhor maneira possível. E eu quero viver, ainda que eu fique paraplégico. Ele fez uma decisão e isso colaborou para a equipe médica que estava o atendendo. E aí a equipe médica perguntou para ele assim, os paramédicos perguntaram para ele, Mauro, você está batido, você está sangrando, mas está acontecendo alguma coisa? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é alérgico a alguma coisa? E ele não perdeu o rebolado. Sabe o que ele disse? Eu sou alérgico à bala. E todo mundo começou a rir, porque ele tinha sido baleado. Sabe, queridos, às vezes as circunstâncias difíceis acontecem na nossa vida, mas a gente perde o humor, a gente perde o ânimo, a gente perde a fé, a gente perde a confiança, porque a gente não sabe o que a gente quer. Então é importante que você saia daqui nessa noite resolvido, dentro de você, eu quero ser uma pessoa feliz, eu quero ser uma pessoa que teme ao Senhor, eu quero olhar para Cristo, eu sei o que eu quero dessa vida, amém, queridos? Então o sim e o não, ele precisa estar aqui dentro da gente, é não, tem gente que não sabe dizer não, conhecem pessoas assim? E elas se prejudicam porque elas não sabem dizer não para outra. Olha, querido, diga para a pessoa que está ao seu lado, não também é resposta. Não também é resposta. Quando a gente fica na dúvida, quando a gente não sabe o que fazer, a gente abre espaço, a gente abre precedente, sabe para quê? Para a incerteza, para a dúvida, para o desânimo e para o diabo aproveitar, sabe, isso na nossa vida e tirar a gente do foco. E tirar a gente do alvo que a gente quer. Isso nos compromete. Isso nos faz pensar que não somos pessoas resolvidas. E olha, eu preciso dizer uma coisa para vocês. E uma das coisas que a gente precisa trabalhar muito nessa geração é exatamente imprimir em vocês que tudo na vida nós fazemos escolhas. Vamos parar de romantizar Deus. Vamos parar de romantizar algumas coisas. Vamos parar de se iludir, queridos. Deus tem nos dado sabedoria para escolher. Eu posso ouvir amém? Amém. Tem gente que fica a vida inteira esperando Deus falar. E Deus não vai falar, porque tudo que Deus quis falar, Ele já falou. Ele já falou. Tudo que você precisa saber para ter uma vida resolvida, uma vida feliz, uma vida plena, de glória em glória, está aqui, ó. Pega a sua Bíblia, dê um beijo nela e diga, eu amo essa palavra. Isso aqui é boca de Deus para mim e para você. Então tem gente que fica protelando a sua vida, Senhor, que curso eu devo fazer? Ah, Deus, eu não sei. Passa a vida inteira esperando algo que Deus não vai falar, queridos. Se nós não somos robôs, nós somos filhos. Amém, queridos? Então você vai decidir. Ah, pastora, mas como é que fica a vontade de Deus? A vontade de Deus está aqui. Sabe o que a Bíblia diz? Que a vontade de Deus é que você tenha santificação. Vontade de Deus é que você cresça. Vontade de Deus é que você prospere nele. Vontade de Deus é que você dependa dele e confie nele. Ah, mas não existe a vontade plena e soberana. Existe. Mas deixa eu te dizer algo. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne as coisas no espírito. Deus não vai descer do céu e te dizer, olha, vem cá, essa que é a pessoa que você vai casar. Tchan, 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 tchan. Tem gente que pensa que a coisa vai ser mágica. Ei, desce, aterriza. A gente tem que te dizer isso, queridos, porque houve um levante nessa geração de muito misticismo gospel. De achar que Deus vai vir e te entregar, não é assim que funciona. E hoje nós temos atendido muitos jovens frustrados, porque Deus não falou. Mas Deus já falou. Deus já falou. Deus já falou. Então, em se tratando de qualquer área da sua vida, queridos, tudo que você precisa é andar na palavra. Sabe qual é o direcionador para a sua vida? É a paz.
A paz, a Bíblia diz que a paz seja o árbitro em vossos corações. Já viu um árbitro apitando um jogo? Né? O decisivo, o que ele diz, quando ele apita para começar, quando ele apita para terminar, quando ele apita a falta. O árbitro, ele não tem esse papel? A paz dentro de nós, ela precisa ser esse direcionador para todas as coisas. Todas as coisas. O homem espiritual discerne as coisas no espírito. É por isso, queridos, que eu sempre oro e eu digo: Senhor, dê sabedoria às minhas filhas para fazerem as escolhas certas na vida delas. Porque não é todo o tempo que a gente está com os nossos filhos. Vocês, é o momento das escolhas. Então não espere que Deus desça do céu e te fale, querido. É você que vai escolher. Entenda isso de uma vez por todas. Direcionado por Deus. Porque o homem espiritual discerne as coisas no espírito. Amém, querido? É assim que funciona. Então vamos parar de romantizar e de mistificar. E eu quero falar nessa noite sobre as características de uma pessoa não resolvida. A primeira delas está aqui em Eclesiastes 11:4, que diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. A primeira característica de uma pessoa não resolvida é a inércia. Já viu alguém paradão? Alguém que não toma decisão de nada? Porque nós temos uma tendência muito grande de se acostumar com as coisas. A gente vai se acostumando com aquela situação rasa. Sabe, a gente vai se acostumando, às vezes com os problemas, com as dificuldades, a gente não faz nada para mudar. Então, uma pessoa que não é resolvida, ela vive parada, na inércia, acomodada, na dela, está sempre por fazer algo e não faz. Não sei se você conhece alguém assim. Alguém disse que boa intenção é a sepultura dos inertes. Tem gente que é cheia de boa intenção, vocês já viram isso? Mas não faz nada, gente, é inerte, é paradão. São pessoas que falam e nunca fazem. Já ouviu aquele ditado que cão que late muito não morde? Pois é, tem gente que fala muito e não sai do lugar. Sabe aquela pessoa que diz assim: depois eu oro. Eu vou começar aquela dieta na segunda-feira. Né? Segunda-feira deixa para eu ajustar essa situação e nunca começa. E nunca começa. Eu vou fazer o seguinte. Eu fiz um voto, eu vou deixar de ter relação sexual com meu namorado. E nunca toma essa postura. Tem gente que vai sempre deixando para depois, sempre deixando para depois. Alguém me feriu ali, depois eu resolvo. A Bíblia diz que a esperança que se adia adoece o coração. Sempre está deixando para depois, sempre está deixando. Sabe, no outro ano eu faço concurso público. No outro ano eu resolvo isso. Já está finalzinho mesmo, já está no final do primeiro semestre. Segundo semestre eu começo. Deixa passar as férias, deixa eu aproveitar. Segundo semestre eu vou ficar em santidade. Sempre está deixando para depois. Uma pessoa que não é resolvida, que ela não sabe o que ela quer da vida dela. Né? Sabe aquela pessoa que no final do ano projeta um monte de sonhos, um monte de realizações, mas não passam apenas de sonhos, não passam apenas de ideias. Sabe o que o Senhor te diz nessa noite? Saia da acomodação. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado: saia da acomodação. Olha, querido, se você quiser ser um homem ou uma mulher de Deus, você precisa vencer as batalhas do seu coração. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. Então você precisa vencer a batalha do seu coração. Se Deus falou que você não estará sozinha, é porque você não estará sozinho. Se Deus... Não, pode deixar, filha. Obrigada. Depois eu junto. Se Deus falou que Ele estaria com você todos os dias da sua vida, é porque Ele estará com você todos os dias da sua vida. Se Ele falou que a graça dEle te basta, é porque a graça dEle te basta. Sabe, se Ele falou, esforça-te que eu sou contigo, é porque Ele vai ser contigo. Tudo que você precisa é crer e obedecer. Tudo que você precisa é isso, sabe? Deus não precisou ficar dizendo para Noé: Noé, olha a arca, Noé, constrói a arca, Noé, eu vou destruir o mundo com dilúvio. Noé, precisou fazer isso? Falou uma vez. Se Deus falou, está falado.
Diga para o seu irmão aí, se Deus falou, está falado. Está falado. Então você é definido por como você reage à palavra de Deus. Você é definido por como você reage à palavra de Deus. Então, queridos, não siga o seu coração que é enganoso. Guie o seu coração à palavra de Deus. A verdade de Deus. Diga para o seu coração, coração, obedeça a palavra de Deus. É isso que você tem que fazer. Tem uma historinha que um determinado mosteiro, né, houve a morte de um guardião. E eles estavam querendo encontrar um novo substituto para ser o líder. Então, eles convocaram todos os discípulos ali para descobrir quem seria o novo sentinela ali daquele lugar. Então, o mestre, com muita tranquilidade, falou o seguinte, ele disse assim, olha, vai assumir o posto quem conseguir resolver um problema que eu vou apresentar para vocês. Quem conseguir resolver esse problema vai assumir o posto. Então, ele colocou uma mesinha no centro e colocou um vaso bem bonito, bem caro, no centro da mesinha. E disse assim, olha, aqui está o problema. O problema é esse vaso. Todo mundo ficou olhando para o vaso, querendo entender qual seria o problema do vaso. Um deles se levantou, pegou um taco e quebrou o vaso. E o sacerdote levantou e disse assim, nós já temos o novo substituto, o novo líder. E aí todo mundo perguntando, mas por quê? Porque quem é? Quem? Não, é ele que quebrou o vaso. Mas por que ele será o novo substituto? Porque ele resolveu o problema. Queridos, não adianta tão bonito que seja o teu problema, tão carnal que seja, tão fantasioso, tão difícil, o que você precisa é resolver o problema. Amém, queridos? É sair da inércia, é sair de estar só olhando, de estar só contemplando. Você precisa agir. Tudo que a gente precisa é agir. Amém, queridos? Segunda característica de uma pessoa que não é resolvida na sua vida é a inconstância. Está aqui em Tiago, capítulo 1, versículo 7 e 8, diz assim, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Você já viu gente que é igual uma gangorra espiritual? Ora está bem, ora não está. Ora quer ganhar as nações para Jesus. É capaz de levar um monte de gente com ele. Ora vive numa depressão sem fim. Conhecem alguém assim, gente? Vez está por cima, vez está por baixo. Uma pessoa de ânimo dobre, inconstante. Ânimo dobre significa mente dividida. Significa espírito vacilante, duplo ânimo. Imagina só, é quase um bipolar, gente, não é não? Ânimo dobre, uma hora quer, outra hora não quer mais. Um dia busca, outro não crê mais. Um dia quer, outro não quer mais. Um dia fala com tanta convicção das coisas de Deus, outro está completamente fraco. Que isso? Será que é isso que Deus tem para mim e para você? Ânimo dobre? Sabe, um dia tem uma disposição para sair ganhando todo mundo. Outro dia não quer nem ir para a célula. Não é não? Uma pessoa de ânimo dobre é alguém que se apegou a Cristo, mas não se desapegou do mundo. Né? Uma pessoa que é de ânimo dobre é um verdadeiro equilibrista. Um verdadeiro equilibrista, gente. Tentando viver o mínimo possível para Cristo e o máximo admissível pelo mundo. É assim. Sem falar, é mais ou menos assim, é nada que lhe dê o rótulo de mundano e apenas o suficiente para sentir-se cristão. Não tem gente assim na igreja? Que quer vir para a igreja todo domingo, todo sábado, bonitinho, sabe que está dando dízimo, está fazendo as suas orações, mas aí fora está fazendo tudo o que pode fazer, tudo o que deseja fazer, tudo o que der na telha.
ânimo dobre, ânimo dobre. Sem falar naqueles rapazes que ora querem a moça, ora não querem. Não é não, gente? Sangue de Jesus. Naqueles rapazes que tentam conquistar as moças para que as moças fiquem aos seus pés, na verdade ele não quer nenhuma, ele quer ser paparicado e bajulado. Naqueles rapazes que ficam mandando mensagem do WhatsApp para 1, 2, 3, 5, na verdade ele não quer nenhuma. Ele quer ver se ele consegue ser o maior galanteador da igreja. Né? Aí deixam as moças confusas, defraudam as moças. E sem falar naquelas moças extremamente santas na igreja, mas fora da igreja são extremamente devassas. Você é ou não é uma pessoa resolvida? Sem falar naquele cristão que faz o voto do beijo só enquanto ele está sem ninguém. Que é o primeiro namorado, ele quebra o voto. Sangue de Jesus. Sem falar naquele cristão que disse, Deus falou comigo. Aí a gente vai conversar com ele, mas Deus não falou com você? Pois é, mas não era bem assim. Então Deus tem duas palavras? Olha, queridos, muito cuidado com essa expressão, com essa frase, Deus falou comigo. Porque tem gente que quer nos atar. Tem gente que chega nos nossos gabinetes, dizem, pastora, Deus falou comigo que eu vou me casar com fulano. O que a senhora acha? Eu vou achar alguma coisa se Deus falou? Não vou achar nada, não é não, gente? Agora a questão é, Deus realmente falou? Deus realmente falou? É ou não é, gente? Porque o caminho de Deus é perfeito. Pessoas inconstantes, elas são condicionadas pelas circunstâncias. Elas se movem de acordo com as circunstâncias. Tá bom para ela. Não tá bom mais. Elas são afetadas pelo ambiente. São escravos dos seus sentimentos. E eu te digo nessa noite, não olhe com seus olhos, querido. Olhe, enxergue com a sua fé. Com a sua fé. Não siga o fluxo. Determine o fluxo. Seja diferente. Faça aquilo que ninguém está fazendo. Se mova assim na contramão, se preciso for. Isso para o mundo é escândalo. Mas para nós que servimos a Deus, é poder de Deus. É vida de Deus. É abundância de Deus. É crescimento. É glória em glória. É maturidade cristã. Terceira característica de uma pessoa inconstante, de uma pessoa que não é resolvida, é indefinição. 1 João 4,18 diz assim, no amor não há medo, ao contrário, perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Indefinição, queridos, é aquela situação de ficar em cima do muro. A pessoa tem medo de se posicionar. Já viu gente que quando está no meio dos amigos do mundo tem medo? Começa a rir das piadinhas, começa a achar tudo normal. Tem medo de se posicionar. Eu sou cristão e ponto. Eu penso assim e ponto. Onde estão os cristãos que verdadeiramente fazem a diferença? Onde estão aqueles jovens extremamente apaixonados por Deus, que não precisa você falar nada, que as pessoas olham para você e dizem ali, serve a Deus verdadeiramente. Isso está ficando em extinção no nosso meio. Vamos clamar, queridos. Vamos nos posicionar. Você é ou não é cristão? Você é ou não é o pequeno Cristo nessa terra? Sabe, a situação de indefinição, ela vai drenando as nossas energias. Você vai entrando num estágio de esgotamento espiritual, esgotamento físico. Porque quando a pessoa está numa situação de indefinição, ela não decide nada. Ela custa tanto a decidir, que quando ela decide, ainda decide errado, muitas vezes.
Ela fica esperando algo mágico e soberano acontecer. Isso não vai acontecer, queridos. Escute, você precisa se posicionar. Tudo que você precisa decidir. É decidir. Sabe, a indefinição, ela acumula problemas, agressões emocionais para você, doenças, preocupações. A ansiedade começa a se instalar na sua vida, porque você não se decide. Já viu alguém que não sabe se pula, está em cima do muro. Não sabe se fica em cima, se vai para um lado ou se vai para o outro. Não sabe. Ela está ali indecisa. Nunca decide nada. Porque tem medo de assumir responsabilidades, tem medo de cobranças, tem medo de arcar com as consequências. Sabe, queridos, quando a gente vai olhar para a palavra de Deus, a gente vê tantos homens de Deus na Bíblia que eram pessoas altamente resolvidas. Todos eles tinham essas características. Eles sabiam o que eles queriam da sua vida. E essa foi uma característica comum para todos eles. Se a gente for olhar para a vida de Daniel, a Bíblia diz que Daniel decidiu não se contaminar. Quando a gente olha para a vida de Davi, Davi decidiu matar o Golias. Decidiu. Ele não se importava se ele era menor do que o Golias, se ele tinha idade ou não, se ele tinha sido chamado para a guerra ou não, se ele tinha armadura suficiente ou não. Ele decidiu. Sabe, quando a gente decide dentro da gente, Deus nos ajuda. Lá em Josué capítulo 1, versículo 9, Deus disse para Josué: Josué, esforça-te que eu sou contigo. Está aí aquele versículo, faz por ti que eu te ajudarei, aquele ditado. Faz por ti que eu te ajudarei. Tem gente que pensa que não tem isso na Bíblia. Faz por ti que eu te ajudarei. Tem ou não tem? Tem, de outras palavras. Não é faz por ti que eu te ajudarei. É esforça-te que eu sou contigo. Mas você tem que se esforçar. Tem coisas, queridos, que Deus não vai fazer por mim e por você. Moisés estava ali diante do Mar Vermelho. Já tinha ou não tinha tido vários milagres? Já tinha ou não tinha tido as pragas? Já. E ele tinha saído, ele estava no deserto. E o povo inimigo atrás, querendo alcançar todo aquele povo de Deus. E eles estão diante do Mar Vermelho. E ali Moisés, agoniado, angustiado. E agora? O que a gente vai fazer? Deus, o que a gente vai fazer? Sabe o que Deus disse para ele? Ei, Moisés, toca com a tua vara. Manda que esse povo marche. Vai, faz a tua parte. Deus poderia ou não poderia ter aberto o mar sem ele falar nada? Claro que poderia. Mas Moisés precisou fazer o quê? Tocar com a sua vara. Existem coisas que nós devemos fazer. Existem coisas que Deus não vai fazer pela gente, queridos. Porque nós não somos robôs, nós somos filhos. Eu não fico colocando uma coleira nas minhas filhas e dizendo, olha, tem que fazer isso, fazer aquilo. Elas são livres. Você é livre. Posso ouvir amém? Paulo também foi um grande homem que decidiu. Paulo queria pregar em Roma para os gentios e ali queriam impedi-lo de ir. Só que mesmo assim ele foi. Quando ele chegou lá, ele nunca mais saiu a não ser para ser degolado. Mas ele tomou uma decisão. Jesus é o nosso maior referencial, gente, de pessoa decidida. Você não encontra Jesus em crise ministerial. Você não encontra Jesus se lamentando. Durante toda a vida de Jesus, ele caminhou para um objetivo. E qual foi esse objetivo? Para a cruz. Ele nasceu com um objetivo, com um propósito. Você nasceu com um propósito nessa terra. Amém? Que tudo que você precisa é, obedecer. Esse propósito aqui, Tudo que você precisa é obedecer esse propósito. E aí, certa vez, Pedro disse assim para Jesus, Jesus estava falando da morte dele, que ele passaria por aquelas coisas todas. E Pedro disse para ele assim, tem compaixão de ti, Senhor. Isso nunca vai te acontecer, pare com isso. Jesus disse para ele, arreda-te, Satanás. Porque tu não cogita das coisas do Espírito, e sim das coisas dos homens. Sabe, queridos, todo mundo que tenta determinar algo para a sua vida, não aceite. Diga, eu tenho um propósito estabelecido por Deus nessa terra, e eu irei cumpri-lo, e eu irei vivê-lo todos os dias da minha vida.
É desse jeito, você precisa se posicionar. Não deixe ninguém determinar nada na sua vida, no seu coração, nos seus sentimentos. Não permita isso. Saia daqui hoje decidido naquilo que você quer. Eu quero ser feliz, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero viver plenamente nessa terra. Glória a Deus. Você tem que ter foco, querido. Você tem que ser persistente. Cada um de nós tem uma capacidade adormecida. Você pode achar que não pode fazer, mas você pode. Seja enxerido nessa área. Sabe o que é ser enxerido? Davi foi ou não foi enxerido? Gente, ele chegou lá na guerra. Ele foi levar marmita para os irmãos. Quem disse que estava escrito, que Deus disse para ele? Veja se Deus disse para ele: Davi, tu és o homem segundo o meu coração. Eu vou te usar para matar o Golias. Deus falou isso para ele? Não. Capte, é isso que eu estou querendo falar para você. Seja ousado. Seja enxerido. Amém, querido? E Davi foi lá. O que está acontecendo aí, hein? Está todo mundo amedrontado. O que está acontecendo? É um tal de Golias, um grandão aí, está desafiando o povo de Deus. Está todo mundo com medo. E disse, o que vão dar? Ainda queria saber o que ele ia ganhar. Olha só o enxerimento. O que vão dar para esse homem que matar esse Golias aí? Nunca vai pagar imposto, nunca mais vai pagar imposto. O rei vai dar a filha dele. Está entendendo? Para casar. Tem mais alguma coisa aí que eu me esqueci? Espera aí. Não esqueci, mas tem mais um benefício aí. Só sei que tinham 3 benefícios. Ele não foi chamado para a guerra. Os irmãos, menino, tu é muito pequeno. Sabe o que tu está fazendo aqui? Sai, enxerido. E ele chegou diante do rei e disse, eu vou matar esse Golias. E o rei disse, você vai matar? Peraí, que eu vou te emprestar minha armadura. Precisa não, rei. Eu tenho a minha. Que é a sua? Uma baladeirinha, uma funda. Uma funda, queridos. Se você entender. Ele disse pro Golias, você é um incircunciso. Ou seja, você não tem aliança com Deus e eu tenho. Aleluia! Aleluia! Você entende? Quando nós temos aliança com Deus, Deus usa as armas que Ele mesmo te entregou. Não precisa você usar outras armas. Ele já te deu tudo o que você precisa para ser alguém feliz nessa terra. A capacidade, ela já está dentro de você. Amém, queridos? Já está dentro de você. Você não precisa fantasiar nada, você não precisa esperar nada. Você só precisa agir com sabedoria na palavra de Deus. Então você tem que ter motivação. Sabe o que é motivação? É um motivo para a ação. Isso que é motivação. Você saiu de casa hoje por quê? Por uma motivação. Foi ou não foi? Mas você teve que ter uma ação. Porque tem gente que fica, eu queria tanto passar no concurso público, ia ser tão bom. Eu queria tanto ser um homem de Deus. Queria tanto pregar a palavra. E fica fantasiando, e fica sonhando, e não faz nada. E não faz nada. Eu queria tanto casar, só queria. E não... Pastora, não fale isso, que não é fácil casar, não é. Mas vai orar, minha filha. Vai orar. Vai demarcar o território. Entendeu? Isso. Demarque. Mas eu sou mulher, eu tenho que ficar na minha. Tem, mas tu tem que demarcar. Entendeu? Dá uma olhada. Eu disse pro meu marido esses dias. Eu acho que se eu fosse solteira, eu iria casar. Mas com toda certeza eu iria casar. Eu iria fazer uma ronda. Está entendendo? Depois a gente conversa. Eu não posso falar isso ao vivo aqui. Dá umas dicas para você. Bem espirituais. Verdade.
Tá? Me procure depois. Quarta e última característica das pessoas que não são resolvidas. São pessoas presas ao passado. O apóstolo Paulo disse, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o alvo. Tem gente que vive de passado. Ai, se não tivesse acontecido isso comigo. Ah, se eu tivesse... é uma lamentação só. É uma lamentação só. É verdade, queridos, que há muitas coisas no nosso passado que nós gostaríamos de apagar. Sem dúvida. Sim ou não? Há muitas coisas, é verdade. Existem lembranças que ressurgem na nossa vida inesperadamente. E elas têm a tendência de sufocar a nossa alegria, o nosso ânimo, o gozo do presente. Tentam paralisar a nossa fé, a nossa caminhada. É verdade. Só que ficar remoendo essas coisas vai nos deixando paralisados, vai nos deixando sem ser pessoas resolvidas na nossa alma. Ah, se eu pudesse voltar atrás, eu não teria feito aquilo. Ah, se eu pudesse, se eu tivesse passado logo no vestibular. Por que eu não fiz aquele curso, meu Deus? Eu já estou no 5º ano tentando e não estou conseguindo. Ah, se eu tivesse me casado com ele, tudo seria diferente. Ou então, se eu não tivesse casado. Ah, se eu tivesse ido embora para outra nação, para outro país, para outro estado, tudo seria diferente. Ah, se eu tivesse escolhido outro curso. Ah, se eu tivesse... É tanta lamentação. Ei! Já ouviu aquele ditado que diz que não adianta chorar pelo leite derramado? Acabou. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Deus tem coisas novas para mim e eu vou descobri-las em Deus, olhando para Ele. Quem vive de passado é museu. Você não é museu, não, você é filho de Deus. Você tem uma capacidade dentro de você que você ainda não descobriu, mas tem. Tem uma historinha que contam de um rapaz que eles estavam num determinado lugar e a filha de um homem muito importante na cidade havia caído num lago de jacarés. E quando ele se dá conta, ele está ali, pega aquela moça, salva aquela moça, e tudo fica resolvido e lindo, e ele é congratulado, eles chegam com ele, e o pai daquela moça, muito famoso, fazem um jantar para comemorar que a filha dele foi salva. E quem foi o homem que salvou? Foi este aqui, que coisa bonita, olha, você vai receber as suas honrarias. E aí você quer dar uma palavra, ele pega o microfone e diz assim, eu só gostaria de saber quem foi que me empurrou. Existe uma capacidade dentro de mim, de você adormecida, que nós não sabemos que temos. Mas quando nós somos colocados à prova, quando nós somos colocados na situação, Deus está ali para nos ajudar. Deus está ali para segurar nossa mão. Deus está ali para fazer toda a diferença. Vê, Davi, tu és um incircunciso, tu não tem aliança com Deus, mas eu tenho. Eu tenho. Né? Então, quem vive de passado é museu. E é interessante que na Bíblia, nós somos advertidos para não olhar para trás. Está lá em Lucas, capítulo 17, 32, que diz, lembrai-vos da mulher de Ló. Ela olhou para trás e ela ficou para trás, queridos. Ela virou uma estátua de sal, ela ficou paralisada. Quando a gente vive olhando para trás, a gente fica paralisado na nossa vida. A gente não caminha, a gente não anda, a gente não avança. Você tem que encarar que tudo que aconteceu no teu passado serviu para teu amadurecimento, para o teu crescimento. Aconteceu, não adianta mais chorar pelo leite derramado. Agora é momento de você se resolver, de se comprometer com o presente, com o futuro, sabe? E abraçar novas oportunidades. As oportunidades, elas vêm para todos nós. Só que tem pessoas que abraçam mais do que as outras. A Bíblia chega a dizer, tudo que te vier à mão para fazer, faze-o enquanto é tempo. Então, queridos, não perca as oportunidades que Deus coloca diante de você. Às vezes são oportunidades que
elas não voltam mais. E tem gente que fica esperando ouvir Deus, quando Deus já falou, quando Deus já colocou a oportunidade diante de você, e você está esperando, e você perde. Então haja. Se é oportunidade, aí você diz assim, peraí que eu vou orar primeiro para saber. Que orar, meu irmão? A tua vida já tem que ser uma constante oração. Tu já tem que estar preparado para a bênção, tu já tem que estar no lugar da vitória. Esse negócio de, espera aí, apareceu, peraí. Olha que varão de Deus, um homem ungido, está me pedindo para orar com ele, está me pedindo, peraí que eu vou orar, não sei ainda. Ai, eu não sei, meu Deus, mas ele tem todas as características, mas não sei. Que não sei, varão, tu está perdendo. Por isso que tem muita moça que perde, é verdade. Se dê oportunidade. Olha, se eu não tivesse me dado a oportunidade, olha a bênção que eu ia perder, meu Deus, Senhor, muito obrigada, Jesus. Aquele baixinho, dentuço, calça bem aqui em cima. Está entendendo? Acontece que a mulherada vê um defeito e diz, não é de Deus. Minha irmã, e a tua participação, hein? Tu vai ter que dar uma melhorada aí. Em alguma coisa tu vai ter que dar uma melhorada. Aí quer vir prontinho, tu pensa que vem pronto, é? Tá bonito, deixa. Vai esperando. Senão tu vai ficar solteira pro resto da vida. Porque é muito exigente, escolhe demais. No casamento, filha, deixa eu te dizer, eu preciso dizer isso. Os valores são outros. No casamento, o que interessa não é a beleza. O que interessa é a fidelidade. O que interessa é o amor, é o respeito, é o cuidado que ele tem com você. E às vezes você está atrás de beleza, você está atrás de pegada, você está atrás de... Entendeu? Isso tudo se cria depois, filha. Isso tudo tu dá um jeito. Venha conversar depois que eu vou te dar uns toques bem espirituais. Está entendendo? A mesma coisa o varão. Está entendendo? Pera aí que eu vou ver, não sei. Deixa eu analisar. Deixa eu orar. Varão, o teu papel é arar a terra, vai trabalhar. Está entendendo? Vai trabalhar, vai aprender a ser macho de verdade para sustentar uma casa. Tá pronto? Agora, peraí que eu vou escolher. Está entendendo? Do arraial de Deus. Deus também não vai descer do céu e te dizer, é essa. Escolha, Deus vai te dar sabedoria e discernimento. A gente precisa acabar com esse negócio de que, ai, mas é um para um. Não, e se não for a pessoa perfeita que Deus tem para mim? Ei, que isso? Onde foi que você aprendeu isso? O Senhor já te deu sabedoria. O homem espiritual discerne as coisas no espírito. Pare de mistificar. Sabe, a gente tem atendido muitos jovens assim frustrados, exatamente por causa disso. Eu não sei se é de Deus. É cristão, varão? É um homem de Deus? Você consegue aturar os defeitos dele? Então é de Deus sim. Porque casamento não é para crente. Casamento é para a humanidade. E Deus abençoa. Amém, queridos? Amém mesmo? Então as oportunidades são para todos. Só que tem pessoas que aproveitam mais. Então a gente tem que se dar essa oportunidade. Todas as pessoas que já vieram comigo compartilhar alguma coisa em relação à vida sentimental, eu sempre digo, se dê oportunidade para conhecer, para amar. Ah, mas eu não me apaixonei por ele. Ei, o amor é um caminho, não é paixão? O amor é um caminho que você vai trilhando, que você vai aprendendo. Tudo na vida é crescimento. Só que tem gente que vive em processo a vida inteira. Eu estou em processo. É tanto processo que não acaba mais, gente. A vida da pessoa dava para ser um eterno, consultório de psicologia. Porque é tanto do processo. Os processos de Deus na nossa vida, eles se encerram e acontecem outros. A vida cristã é de glória em glória. É de crescimento em crescimento. Tem gente que vive sempre na mesma esfera. Eu estou em processo. Deus está trabalhando. Meu irmão, a tua vida é olhar para a cruz. Olhar para Cristo.
A cruz é suficiente para te sarar. A cruz é suficiente para resolver o teu passado. A cruz é suficiente para te dar uma vida em abundância, amém? Então pare de mimimi. E viva uma vida resolvida em Deus. Por que eu estou te falando isso? Estou liberando, é a minha última palavra da rampa. Nesse primeiro semestre, já vou ter minha neném. Se Deus quiser, agora em julho, dia 21. Lá no Hospital Adventista de Belém, se quiser fazer visita. Imagina todo mundo. Mas olha, queridos, vai chegar julho aí. Julho é o mês das férias. É o mês de você se divertir, é o mês de você ir para a praia, é o mês de você dar uma relaxada na sua cabeça, mas é o mês de você se manter posicionado em Deus. É o mês de você dizer, eu sou cristão, seja nas férias, seja de férias ou seja estudando. É o mês que eu vou servir ao meu Deus. É o mês que eu posso até viajar, mas eu não vou abrir mão de me alimentar desse livro. É o mês que as minhas vestes vão adorar a Deus. É o mês que as minhas palavras vão adorar a Deus. É o mês em que a minha mente vai estar ligada com Deus. Porque tem gente assim, mudou ficou de férias, muda tudo. Você não precisa disso. Deus conta com você para ser o pequeno Cristo aqui nessa terra, amém, queridos?